Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Juliano Araújo, bem-vindos para mais um vídeo desse canal e vamos falar sobre esse assunto muito importante para nós brasileiros e para toda a humanidade, que é sobre a consciência negra. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu joinha do mesmo jeito. Nos ajude a criar bons conteúdos para vocês. E vamos falar sobre esse assunto muito importante. Para quem está em Nárnia, no dia 20 de novembro, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. Porque essa foi a data em que supostamente ele teria sido assassinado. Supostamente, ou é a data certa mesmo que ele foi assassinado. E marca essa data tão importante para a comunidade negra no Brasil e no mundo, não nessa data, mas também marca porque é o dia que nós sentamos para refletir, é um dia de nós sentarmos para pensar, porque foram 150 anos de escravidão só no Brasil. A escravidão no Brasil, ela é abolida na lei, né? Eu falo abolida porque a gente sabe que existe ainda escravidão no Brasil e no mundo e de outras formas. Ela foi abolida com uma lei em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa regente, a nossa princesa Isabel. Então ela assina essa lei pondo fim à escravidão no Brasil. Nós historiadores, eu falo nós porque eu já estou quase historiador, né? Já estou quase formado, faltam alguns dias. Nós historiadores aprendemos entendemos também que a escravidão em alguns estados do Brasil, principalmente no Nordeste, já havia sido abolida. E é só uma coisa mais para oficializar mesmo, um ato oficial de que no Brasil, em todo o território brasileiro, estava proibido a escravidão. E é um marco, porque é um marco por dois motivos. Porque uma mulher, a princesa regente, que é uma mulher no Brasil, numa época em que as mulheres não tinham tanta voz, tanta fala, a princesa regente assina esse decreto pondo fim à escravidão no Brasil, e é um marco também porque nós conseguimos acabar com essa coisa pavorosa, horrorosa que é a escravidão. Porém, o movimento negro, propriamente, juntamente com o governo em que essa lei foi assinada, essa lei, na verdade, ela nasce em 2003 com o presidente Lula, então presidente Lula, mas ela só pega a força de lei mesmo com a sanção da presidente Dilma Rousseff lá em 2011. Então ela vira um feriado. A questão não é um feriado nacional, ou seja, todos os estados, os 27 estados, 26 estados da federação mais o Distrito Federal que comemoram. São alguns, acho que são 14 estados do Brasil que comemoram o feriado, e na verdade com a lei do presidente Lula, ficou estabelecido que esse seria o dia de comemorar, e também a partir daí entraria no currículo escolar estudar e aprender sobre África, que é sem dúvida um dos estudos que mais foram relegados ao esquecimento e que são mais importantes, principalmente para a história do Brasil. Por que eu tô falando isso? Eu sou descendente de negros, minha mãe, minha avó, minha bisavó, por parte de mãe, né? São negras, graças a Deus estão vivas, são negras. Minha avó, inclusive, tem histórias da minha família, de pessoas da minha família, tataravós, que infelizmente sofreram a escravidão, né? E eu sei na pele o que é ver o preconceito de perto. Embora eu me considero amarelo, né? Porque eu sou descendente de índio também, graças a Deus, minha avó, parte de pai, aliás, por parte do meu avô, né? O pai da minha mãe, ela era índia, então eu também sou índio, sou descendente de índio, então eu sou afro-indígena. E é uma alegria para mim de saber que eu tenho essa ascendência africana, essa ascendência negra,
E também índio. O meu pai é paraibano, se eu não me engano. Eu não tive muito contato com meu pai, então eu não lembro muito bem de onde ele é. Se ele é paraibano, se ele é pernambucano, eu não lembro, mas acho que é paraibano. A minha família é uma mistura. Meu pai, ele era branco, é por isso que eu sou assim, amarelo, né? Eu considero que eu sou amarelo, porque eu não sou nem branco, não sou pardo e também não sou negro. Mas eu tenho sangue negro nas minhas veias. E a reflexão que eu quero trazer para nós cristãos é, é que o mundo em que nós vivemos é um mundo que, infelizmente, no Brasil segrega. É, infelizmente, um mundo em que as pessoas de cor, e eu já fiz um vídeo aqui discutindo com a minha amiga Thalita, eu vou deixar no card aqui em cima, a respeito do preconceito dentro das igrejas e também a questão do racismo. Os negros, após a abolição da escravatura, e aí entra uma questão, por que que o feriado não é comemorado no dia 13 de maio, mas no dia 20? Porque a lei foi assinada por uma branca. Então eles não aceitam, eles não concordam, né? Há várias. Eu não vou entrar nas questões a fundo, qualquer hora a gente faz um vídeo a respeito disso, mas eles pegam a data da morte de Zumbi dos Palmares para comemorar essa data como ele era um símbolo de luta. Eu, como historiador, não. A comunidade negra tem o direito de aceitar o que eles quiserem, mas eu não aceitaria essa data, porque o próprio Zumbi dos Palmares é sabido pela história, fazia escravos, e escravos também negros. Muitas pessoas vão chiar, porque, pelo que eu tô falando, é só você procurar na internet, você acha aí, né? Eu não vou nem colocar, eu vou ver se eu coloco um link aqui para mostrar para vocês, ou então vocês procurem na internet. Ele também fazia escravos, e mesmo que eram por guerras, mesmo que eram, fazia escravos. Mas eu não quero entrar nessa discussão porque eu acho que o protagonismo é da comunidade negra. Os mais marginalizados. A lei foi assinada, beleza. Eles tiveram que se virar. E eles foram colocados à margem da sociedade. Eles não tinham como entrar no mercado de trabalho, eles não tinham como se adequar à nova dinâmica, eles não tinham para onde ir, eles não tinham a quem recorrer, eles foram marginalizados. E infelizmente, a comunidade negra sofre o preconceito por ser aquela que tem menos oportunidade, que tinha, mas graças a Deus hoje eles estão lutando, nós estamos lutando juntos para que esses direitos sejam equiparados, né? Essa equanimidade de direitos aconteça. E eles sofreram muito e sofrem até hoje. Há quem diga que não há preconceito no Brasil. Existe sim o preconceito está sim enraizado. Infelizmente as pessoas tratam principalmente os negros como se eles fossem invisíveis, sendo que no Brasil nós temos uma cultura de embranquecimento que foi colocada a jogo, que foi colocada em ação aqui no Brasil, de embranquecimento, porque achavam que estavam muito sujo a nossa mistura. E eu costumo dizer, gente, pode até ser besteira o que eu vou falar, mas eu sempre digo isso, que para mim o brasileiro deveria ser uma das nações que não deveria ter preconceito de forma alguma, racismo nenhum, porque nós somos mistura. O resultado do brasileiro é uma mistura de negro com branco, com índio, com europeu. Muito mais com negro do que com europeu. Então, e africano, eu não consigo entender o racismo no Brasil. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ser racistas ao ponto de confundir um guarda-chuva com uma arma. De confundir um cara que está no carro dele como se ele tivesse roubado aquele carro, porque o negro não pode ter carro bom, né, aqui no Brasil. De achar que o negro ele tem que ser só da Umbanda, ele não pode ser cristão protestante, por exemplo, também. Isso é um preconceito. Teve um deputado aí que falou que crente, negro e protestantismo não combinam, eles não podem. Então, quer dizer, o negro ele sempre é marginalizado, ele sempre é retratado nos filmes como o ladrão, como o vilão, né? Ele sempre é tratado como alguém que não merece ser respeitado, que não tem condições de estudo, que não tem condições de conquistar. E nós cristãos
precisamos, dentro da igreja, acabar com isso. Eu não sou, gente, também a favor de uma teoria da reparação. Eu acho que sim, nós deveríamos ter parado e pensado e analisado, principalmente os historiadores e os políticos deveriam ter parado e analisado o que nós podemos fazer aqui, não para compensar, mas para merecer o perdão dos negros, merecer o perdão dos africanos por todo o mal que a gente fez por eles naquela época. Agora, relegar a nós uma reparação histórica, eu acho, a gente precisa sentar e conversar um pouco mais sobre isso também. Mas eu acho que a sociedade brasileira, principalmente as descendentes dos escravocratas, devem não só um pedido de desculpa, mas devem uma nova educação. E eu achei, pelo menos uma coisa boa, esse governo do PT fez, que foi criar uma lei que obriga o estudo da África, que estuda a pele negra, o negro nas nossas, porque faz parte da nossa história, das nossas escolas. Tem que ser estudado, sim. O preconceito, o racismo, ele tem que ser dirimido, sim. Nós precisamos falar sobre racismo, sim. Nós precisamos trazer políticas públicas, políticas que não só coloquem no texto, mas em ações. Qualquer tipo de racismo deve ser suprimido, deve ser destruído, deve ser punido nas maiores instâncias. E quando eu ouço alguns deputados dizerem que esse negócio de racismo é conversa fiada, eu tremo, porque eu já vi. Eu tenho um irmão que ele é negro, eu sou amarelo, eu tenho um irmão que ele é negro. Eu já vi a polícia parar ele e não me parar, porque ele era negro. Então existe sim o racismo. É claro que tem pessoas que se vitimizam, tem pessoas que se fazem de coitado, mas a comunidade negra tem sim o porquê lutar. A comunidade negra tem sim o que falar. Não é mimimi, não é conversa fiada, não é pra lacrar, não é pra aparecer. É simplesmente correr atrás dos seus direitos, que no Brasil, infelizmente, não são respeitados. E quando criam algum tipo de política, simplesmente para reforçar estereótipos, simplesmente para reforçar preconceitos, simplesmente para reforçar as ideias lá do passado. Então, nós como cristãos devemos fazer o que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo e ensinar o amor ao próximo, independente da cor, independente da raça, independente... Na verdade, eu só reconheço uma raça, que é a raça humana, né? Eu penso assim, mas todos nós podemos ter cores diferentes na nossa pele, mas nós somos irmãos. E a igreja precisa trabalhar no social, trazendo políticas sociais dentro da igreja para diminuir, colocando mais, ordenando mais pastores negros, ordenando mais ministros de louvor negro, ordenando mais líderes espirituais negros, não só para dizer, nós estamos colocando, mas para reconhecer também que eles, mesmo esforço que nós temos, eles também têm até maior que nós. A igreja precisa acabar com esses preconceitos de achar também que o negro só deve limpar o chão, que o negro só deve fazer parte da limpeza ou na cozinha. Não, o negro também tem direito à oratória, a subir na plataforma, a ensinar. Se nós estudamos, eles também estudaram, então todos merecemos, e principalmente eles que foram o tempo inteiro e a vida inteira subestimados, relegados ao segundo plano. Nós não podemos, Brasil, aceitar mais isso. Nós não podemos mais concordar com a cultura do racismo. Eu acredito sim que existe uma cultura do racismo. Eu acredito sim que existe esse pilar horrível que tenta perpetuar-se na educação, nos espaços de poder e na cultura brasileira. Então, o Dia da Consciência Negra não é para questionar a ideologia A, a ideologia B, se é minoria, se não é, se é mimimi, se não é. É o dia de brancos e negros darem as mãos e lutar pelo bem maior. É o dia dos brancos abaixarem a cabeça para ouvir os negros,
para ouvir a luta, para não só ouvir e fingir que é simpático a luta deles, mas também se submeter a aprender com eles. A cultura africana, a cultura negra é tão gostosa, tão legal e tão nosso, tão cultura, tão raiz nossa. Gente, a feijoada. Ai, gente, o brasileiro não vive sem feijoada, cara. E vem deles. Eles nos ensinaram essa delícia. Se eles puderam nos ensinar isso, o que mais eles não poderão nos ensinar? Vamos criar, cristãos, um mundo mais igualitário e mais respeitoso para todos. Isso é o que Deus quer, isso é o que nós precisamos criar. Isso daqui não é ser da esquerda ou ser da direita. Isso não é fazer mimimi. Não, isso é simplesmente fazer o que Jesus disse. Amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Tá bom? Quero deixar essa reflexão com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu joinha. Se você tem uma opinião, coloque sua opinião aqui. Eu vou gostar de ouvir e ler. Vou gostar de ler. E juntos nós vamos construir uma conversa sobre esse assunto tão importante para nós brasileiros. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.